O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou e anunciou a redução do tarifaço para 10% por 90 dias para todos os países, com exceção da China. As tarifas para o país asiático foram aumentadas ontem de 104% para 125%. Inclusive, você acompanhou aqui no Conexão em primeira mão. Somados aos 20% que eram aplicados antes de abril, agora a tarifa, então, chega aos 145%, conforme explicou hoje um funcionário da Casa Branca. Para especialistas e auxiliares do presidente norte-americano, esse recuo é algo estratégico e teria sido planejado desde o início. Então, para analisar esse cenário, a gente faz conexão com o professor de Economia da FGV Direito Rio, Daniel Vargas. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo à Conexão. Professor, a gente está sem o áudio, a gente vai tentar corrigir esse problema do áudio agora. Vamos tentar aqui novamente, porque é o seguinte, fica até confuso, né? A gente vem aumentando aqui realmente esses anúncios do Donald Trump, mas veja só. Então, ontem nós anunciamos a questão dos 125%, como eu falei, né? Então, veja, realmente foi uma notícia que a gente acompanhou em primeira mão, mas o fato é o seguinte, já eram aplicados 20% antes de abril. Por isso que agora o valor total do percentual chega aos 145%. É isso mesmo, né, professor? Boa tarde. Agora sim, boa tarde, Kelly. Um prazer voltar a falar com você e com os telespectadores. Nós temos assistido a uma espécie de baile do Trump com esse jogo das tarifas. E a verdade é que não está exatamente claro qual era o intuito do Trump em aplicar esse conjunto de tarifas sobre o mundo. Porque, por um lado, parece que o objetivo é combater a China, que é uma ameaça à soberania econômica dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, as tarifas servem a um outro propósito, corrigir o que eles chamam de uma trapaça econômica, sobretudo de países em desenvolvimento, que têm utilizado políticas industriais para favorecer as suas empresas. Mas, ao mesmo tempo, as tarifas também servem como instrumento de arrecadação pública para o Estado americano e também para combater problemas sociais, como, por exemplo, o ingresso ilegal de medicamentos e drogas nas fronteiras. Então, existe uma panaceia, digamos assim, de objetivos combinados de forma pouco clara que estão na base do discurso do Trump. E o que ele fez agora foi, diante de uma reação muito significativa do cenário, sobretudo no mercado financeiro nos Estados Unidos, de dizer, olha, na verdade, o meu objetivo era outro, era só de provocar uma renegociação, em particular com a China, que é importante para garantir a soberania dos Estados Unidos. Esqueceu do resto, que na verdade continua um pouco aí no horizonte. Pois é, e como é que fica então, nesse momento, a questão da segurança em relação às políticas comerciais norte-americanas? A segurança, esse é justamente o ponto que tem provocado a crise, em particular agora nos mercados financeiros do mundo. Porque nós sabemos que, em regra, os Estados Unidos são vistos como uma espécie de porto seguro do investimento internacional. Então, pode ter guerra, pode ter tensão, pode ter mudança em mercados, mas eu sempre posso colocar os meus recursos no Tesouro americano e garantir, assim, uma rentabilidade básica para o meu dinheiro. Mas o que aconteceu logo após essa guerra tarifária entre a China e os Estados Unidos foi uma espécie de fuga de investidores internacionais tentando vender justamente os títulos do governo americano. E isso é uma sinalização ruim para a economia. Por quê? Porque nós sabemos que esse título é uma das maneiras que o governo americano se financia. E diante da fuga dos investidores, se o governo quiser vender os seus títulos, terá que elevar a taxa de juros. Mas essa taxa de juros, por sua vez, tem um impacto sobre diversos outros preços da economia. O valor do cartão de crédito vai aumentar, as hipotecas terão uma taxa mais elevada, e aumentar uma taxa de juros é um indicativo sólido de que no futuro haverá menos investimento e, quem sabe, uma desaceleração da própria economia. Pois é, está chegando algumas informações aqui para a gente. Olha só, Dow Jones, né, principal
índice da Bolsa de Nova York, neste momento operando numa queda grande, significativa, de mais de 4%. De uma forma geral, professor, o mercado financeiro reagiu bem à redução do tarifaço, mas isso logo cedo. Os mercados asiáticos abriram em alta na quinta-feira. No Japão, os índices subiram mais de 9%, mesmo com uma retaliação pesada. As bolsas da China também avançaram cerca de 1%. Na Europa, o cenário foi bem parecido. Os mercados reagiram positivamente às reviravoltas nas tarifas e também abriram em alta. É claro que isso vai oscilando. Por exemplo, aqui no Brasil, neste momento, o Ibovespa opera em queda. Então, ainda há um grande tumulto, muita instabilidade, não é? Com certeza. O que a gente está assistindo agora é uma espécie de confusão de expectativas. Os humores dos investidores estão ainda tentando encontrar um meio termo, entender, antecipar o que vai acontecer. A Bolsa de Valores é uma espécie de antevéspera do investimento futuro. Então, se os humores estão ruins, se há uma ansiedade, uma preocupação com o futuro, a tendência é que as empresas elas deixem de fazer investimentos de médio prazo, quem sabe pensem em replanejar os seus negócios, eventualmente despedir funcionários, mexer no sistema de preços, reorganizar a sua posição no comércio global. Tudo isso, num ambiente como esse que a gente está vivendo, é, de certo modo, um alerta, um motivo de preocupação para todos. E é difícil tirar uma conclusão precisa de como o mercado vai se estabilizar. Eu acho que estão todos esperando para ver se o Trump, de fato, vai agora dar, digamos assim, um sossego para o mercado ou se ele vai continuar brincando com as tarifas e mexendo nas maneiras como os investidores fazem os seus cálculos e, a partir daí, decidem os seus investimentos. Bom, professor, por aqui ontem o dólar ficou numa gangorra, né? Chegou a R$ 6,09, mas depois passou a ser negociado a R$ 5,90 no meio da tarde, depois dessa guerra toda comercial entre Estados Unidos e China, né? A pausa também do tarifaço. Bom, hoje a moeda norte-americana está praticamente estável, no patamar de R$ 5,85, mas agora há pouquinho eu vi que já operava em queda, né? Na verdade, em alta, né? Ibovespa em queda e dólar em alta. Ou seja, a gente precisa esperar ainda terminar o dia para a gente ter uma análise. Mas o fato é que essa instabilidade toda, ela é ruim, porque deixa todo mundo em alerta, né? E é curioso a gente observar como que as moedas internacionais têm reagido diante do dólar nesse ambiente global. Por um lado, como é típico, as moedas de países em desenvolvimento tendem a perder preço em relação ao dólar e, portanto, a se desvalorizar. E entre as moedas de países em desenvolvimento, o real tem sido uma das mais afetadas, uma das que mais se desvalorizou. Por outro lado, um aspecto curioso que está acontecendo no mundo é que, em relação às moedas de países desenvolvidos, em particular o euro, o franco suíço ou o iene japonês, o que tem acontecido é que o dólar tem perdido força em relação a essas moedas, o que sinaliza que o mercado começa a olhar para o mercado americano com uma desconfiança maior e, quem sabe, buscando investimentos ou apostas nesses outros países, de certo modo, ganhando um espaço nesse ambiente de desconfiança e de tensão global. De que forma isso que o senhor acabou de explicar, né? Ou seja, esse impacto no próprio dólar pode exercer uma certa pressão no governo Trump? Olha, eu acho que a pressão imediata é a seguinte: se o preço do dólar americano perde peso em relação a moedas internacionais, significa que os Estados Unidos está, de certo modo, tendo esse seu papel de porto seguro da economia financeira ameaçado ou fraturado, ao menos na ponta. E em vez de apostar no dólar, nos títulos americanos, como uma espécie de investimento mais seguro, investidores passam a buscar alternativas e, quem diria, a Europa, ou quem sabe até o Japão, passam a emergir como um competidor. De outro modo, veja que a grande aposta do Trump é: eu vou adotar essas tarifas e nós vamos atrair indústria e fazer a economia americana voltar a crescer, ou crescer mais aceleradamente. Mas, se há uma perspectiva de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, justamente porque as pessoas estão vendendo o título do governo, então ficará mais caro para o governo vender novos títulos, convencer novos compradores. Isso replica sobre os investimentos e demais preços da economia, significa que nós tendemos a ver na própria economia americana um crescimento menor, ou uma queda de investimento produtivo e, quem sabe, até de consumo. Então, o impacto, naturalmente, sobre a renda das famílias e a perspectiva econômica do país vai, por sua vez, minar uma parte desse apoio maciço que o Trump tinha, mas tem caído, na popularidade dos Estados Unidos.
Pois é, e a economia, ela está toda conectada. Então, o que acontece lá pode, obviamente, resbalar aqui no Brasil. Aí quem está acompanhando Conexão pode pensar até que ponto, né? Então, ainda que Trump tenha recuado das tarifas globais, né, o bolso dos brasileiros pode ser impactado com tudo isso, sim. Afinal, é um cenário de incerteza que ainda atinge os mercados globais. Então, como que a gente pode sentir isso de uma forma mais direta? E, por outro lado, a gente também não pode abrir mão, né, de ter oportunidades para o Brasil frente a outros países, porque, obviamente, agora foi suspensa a taxação mais alta, mas ainda assim o Brasil foi considerado numa posição mais estratégica, né, por conta dos 10% apenas. É verdade. Eu acho que aqui a gente analisa cenários. Existem alguns riscos negativos e algumas potenciais oportunidades positivas. Entre os riscos negativos, eu acho que o que é mais evidente é o fato de essa incerteza, de certo modo, afugentar investidores e fazer com que o dinheiro que era investido em países em desenvolvimento volte para regiões mais seguras de países ricos, o que, por sua vez, gera uma pressão sobre os preços da economia nacional, com ameaça de inflação. Já que muitos dos nossos produtos consumidos no Brasil são importados, o aumento do dólar acaba fazendo com que o consumidor pague mais caro no seu cafezinho ou no seu produto do dia a dia. Um segundo potencial efeito é uma certa desaceleração global. Então, esse ambiente de uma guerra comercial em construção no mundo faz com que economias de países diversos caiam. Por exemplo, na década de 30, houve uma guerra tarifária que frequentemente as pessoas analisam para cobrir a realidade americana, e naquela época o comércio global caiu em 60%, porque os Estados Unidos impuseram tarifas e o mundo reagiu. Se isso acontecer agora, há uma desaceleração do comércio e da economia global, o que, por sua vez, pode diminuir a demanda por bens. É claro que o alimento sempre é um produto menos afetado, mas ainda assim pode haver menor demanda internacional pela compra de bens que o Brasil exporta. De outro lado, existem oportunidades, como você mesma tem indicado, Kelly. Uma das mais evidentes é que essa guerra tarifária dos Estados Unidos com a China gera, do lado chinês, uma retaliação. O que, por sua vez, pode tornar os produtos americanos vendidos na China mais caros. E, em relação ao produto brasileiro, abrir espaço para a gente ocupar esse espaço e, a partir daí, crescer. A mesma coisa com outros países. Os Estados Unidos estão impondo 10% de tarifa sobre outros países, que vão reagir ou que podem reagir. O resultado disso é encarecer o preço de alguns dos nossos competidores, abrindo, assim, quem sabe, um espaço para nós. Como é que tudo isso vai se equilibrar? Ainda é cedo para dizer. Mas há aqui esses dois cenários para ter em mente. Pois é, por isso que a gente segue de olho e analisando tudo em tempo real. Professor, muito obrigada, viu, pela explicação. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado e até breve.